Em meio ao turbilhão incessante de São Paulo, na Praça da Sé, onde a vida pulsava em extremos gritantes e a desigualdade desenhava um abismo visível e insuperável, Helena, com seus 8 anos de vivacidade contagiante e uma pureza quase celestial que desafiava a dureza implacável das ruas, oferecia um vislumbre de humanidade em um cenário de contrastes brutais e injustiças cotidianas. Seus pés descalços mal sentiam o calor do asfalto, acostumados à indiferença e à aspereza do concreto, enquanto seus olhos, profundos e carregados de uma bondade inata, observavam o mundo com uma curiosidade quase infantil, mas também com a sabedoria precoce de quem aprendeu a sobreviver desde muito cedo em um ambiente hostil. Eu só quero ajudar, pensou Helena, enquanto via a tristeza inexplicável nos olhos daquela menina tão rica, tão isolada em seu próprio mundo de opulência e silêncio. Ao seu lado, a pequena Sofia, uma figura de 4 anos envolta em um vestido de seda que irradiava o luxo de um universo, completamente alheio à realidade de Helena, sentava-se em um banco de mármore, seus olhos azuis, antes envoltos em uma tristeza silenciosa e um vazio inexplicável que a acompanhava desde o nascimento, agora fixos na singela garrafinha plástica que Helena segurava com delicadeza e carinho, um gesto de pura compaixão. Era um dia como tantos outros, onde a inocência se chocava com a opulência, e a esperança se misturava à resignação, mas o destino, em sua tapeçaria imprevisível, estava prestes a tecer um fio completamente novo, capaz de alterar a vida de ambas as meninas de forma irreversível e dramática, para sempre. A garrafinha contendo um líquido que para Helena era apenas um tônico caseiro, um presente carinhoso de sua avó para fortalecer o corpo e o espírito, tornou-se o catalisador de um evento que desafiaria a lógica, a ciência e a própria essência da verdade, desenhando um novo caminho para a justiça em uma cidade que, muitas vezes, parecia ter se esquecido dela por completo, encerrava, entregue à impiedade e à vaidade de alguns poderosos, sem qualquer escrúpulo ou empatia. O que o futuro reservava para essas duas almas tão diferentes, unidas por um fio invisível do destino, em um mundo tão brutal? Sofia, impulsionada por uma curiosidade infantil que quebrou seu habitual silêncio e pela gentileza genuína nos olhos de Helena, estendeu a pequena mão com uma hesitação quase imperceptível, aceitando a garrafinha plástica com um gesto delicado e um sorriso tímido que mal se desenhou em seus lábios. O sol da tarde refletia no líquido translúcido enquanto ela o levava aos lábios, bebendo com uma atenção que transcendia sua pouca idade, como se soubesse em sua inocência que aquele instante era mais do que um simples ato de saciar a sede. A praça, antes mergulhada em seu burburinho cotidiano, parecia prender a respiração, testemunhando um momento que, à primeira vista, era trivial, mas que ecoaria com a força de um trovão por toda a cidade, mudando o rumo de muitas vidas. Longe, ali, entre os carros de luxo e as vitrines cintilantes das boutiques exclusivas que cercavam a praça, o senhor Ricardo Valejo, pai de Sofia e um colosso de poder e riqueza, notou a cena. Seus olhos se arregalaram em um terror gélido, o rosto contorcido em uma máscara de pura fúria e desespero ao ver sua filha, a menina que ele protegia com uma obsessão quase doentia, e por quem tinha um amor possessivo, aceitando algo de uma criança de rua. Ele correu em direção a elas com o rosto tenso e a boca aberta, os músculos rígidos de pavor e raiva, mas era tarde demais para impedir o inevitável, o milagre que estava prestes a se manifestar diante de todos os presentes. Sofia, com uma tosse súbita que arranhou sua garganta, um som puro e inesperado que preencheu o ar com uma melodia esquecida por anos, de repente balbuciou, com a voz ainda frágil mas audível em sua clareza chocante e emocionada: "Mamãe, esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos." A palavra, simples em sua sonoridade, mas carregada de um significado avassalador, ressoou pela praça, rompendo o silêncio da surpresa com a força de um trovão, e chocando todos os presentes com sua inesperada clareza e emoção genuína. Ricardo parou abruptamente, seus olhos fixos na filha, uma mistura de espanto e pura fúria transformando sua expressão em uma máscara grotesca de descrença e raiva incontrolável. "O que você fez com a minha filha, sua criança atrevida e perigosa?" Ele rosnou, sua voz baixa e carregada de uma ameaça velada,
os olhos fixos em Helena, que se encolheu de medo, a inocência em seu rosto contrastando com a fúria cega que emanava do milionário, quase palpável no ar. Ele arrancou a garrafinha da mão da menina com violência, o pequeno recipiente de plástico que continha o JARABE caseiro de sua avó, agora transformado, em sua mente distorcida e cruel, em uma prova irrefutável de envenenamento, uma arma do crime perigosa e sem perdão. O caos instalou-se de forma irreversível. Gritos, burburinhos e flashes de câmeras que se acenderam por todos os lados, capturando o drama que se desenrolava em tempo real, enquanto Ricardo, sem hesitação e com uma crueldade gelada, apontava o dedo acusador para Helena. Ela envenenou minha filha. Prenda-a imediatamente, ele exigiu, com uma voz que tremia de fúria e de uma raiva incontida, os olhos injetados de ódio e de desespero por ter sido exposto publicamente por uma criança de rua. Em questão de segundos, viaturas policiais cercaram a praça, e Helena, atordoada e sem entender o que acontecia, foi levada, a garrafinha de líquido que continha o tônico se tornando a única testemunha silenciosa de um ato de pura bondade que, por uma terrível ironia do destino, havia sido transformado em uma acusação hedionda e injusta. Mas eu só queria ajudar. Eu juro, Helena sussurrou, a voz embargada pelo choque e pelo terror paralisante enquanto era brutalmente levada pelos policiais, seu pequeno corpo tremendo incontrolável. Mente. O mundo desabando sobre sua cabeça, sem chance de defesa, sem um fio de esperança. A praça, outrora vibrante com a rotina diária de São Paulo, agora se tornava um palco de caos e drama, com a cena da pequena Helena sendo levada por policiais, seus olhos arregalados de medo e incompreensão, fixos no rosto de Ricardo, que a observava com uma satisfação gélida, como se tivesse acabado de vencer uma batalha épica e cruel. O milionário, com sua postura altiva e inabalável, não demonstrava o menor sinal de remorso ou dúvida, certo de que suas ações eram justificadas e de que a menina merecia cada segundo de sua punição por ter ousado invadir seu mundo perfeito e ameaçar sua imagem pública, impecável e inquestionável. Os murmúrios da multidão, antes curiosos e chocados, transformaram-se em um coro de indignação e de condenação, alimentado pela narrativa conveniente de Ricardo e pela aparência frágil e desamparada da menina, que parecia a personificação da maldade aos olhos de todos. Ninguém questionava a versão do poderoso empresário. Afinal, quem seria capaz de desafiar um homem de sua influência e de sua riqueza, capaz de comprar e manipular qualquer verdade? Helena sentia o peso de todos aqueles olhares, cada um deles uma flecha envenenada que se cravava em sua alma inocente, roubando-lhe a paz e a sanidade, transformando sua vida em um pesadelo sem fim. Eles realmente acreditam que eu fiz algo terrível? Que eu queria machucar aquela menina? Ela se perguntava, um nó apertando sua garganta, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, mas o choro era silencioso, sufocado pela dor avassaladora e pela impotência de ser apenas uma criança diante de um sistema implacável e injusto que já a havia condenado em seu coração. Qual seria o destino dessa menina inocente perdida em um turbilhão de mentiras? Os dias na delegacia se estendiam em uma lentidão excruciante para Helena, cada segundo um martírio de incerteza e solidão, uma prisão que transcendia as barras de ferro e se infiltrava na sua alma, corroendo-a por dentro, sem trégua, sem qualquer vislumbre de alívio ou de paz, apenas o vazio de uma injustiça avassaladora. A cada amanhecer cinzento, a esperança diminuía, substituída por um cansaço avassalador, um esgotamento que lhe roubava a capacidade de lutar, ou mesmo de sonhar com a liberdade prometida pelas ruas barulhentas da cidade, onde antes encontrava um propósito, mesmo entre as dificuldades e a dura realidade da miséria e do abandono. As refeições, sempre monótonas e insípidas, mal passavam por sua garganta, e o colchão duro da cela improvisada era um lembrete constante de sua condição de prisioneira, uma afronta à dignidade que ela, apesar de tudo, ainda sentia que merecia, clamando por um pouco de paz e de justiça, uma luz em meio à escuridão. As vozes, os passos e os olhares dos outros prisioneiros e guardas eram um coro constante de indiferença, uma cacofonia que apenas amplificava o seu isolamento,
tornando cada instante mais pesado e insuportável para seu pequeno coração, que batia descompassadamente no peito. Ricard, com sua vasta influência e recursos inesgotáveis, mobilizava uma equipe de advogados implacáveis, cujas estratégias eram projetadas para triturar qualquer resquício de defesa de Helena, transformando o caso em um espetáculo público de poder e manipulação que ele orquestrava com maestria e crueldade, sem qualquer escrúpulo ou empatia. Eles estão virando tudo contra mim, usando uma mentira elaborada para me prender, pensava Helena, seu coração apertado pela dor de uma acusação tão vil e tão distante da verdade, uma mentira criada meticulosamente para destruir sua vida e sua reputação de forma irreversível e sem qualquer chance de defesa. A equipe jurídica de Ricardo trabalhava incansavelmente para construir um cenário convincente para a mídia e para a opinião pública, insinuando que Helena, motivada por ciúmes ou desespero, havia tentado prejudicar Sofia com um líquido estranho e perigoso, uma narrativa fabricada com malícia e crueldade para alimentar o ódio e a condenação contra a menina. Relatórios forjados, cuidadosamente elaborados com dados e informações falsas, indicavam a presença de um suposto líquido adulterado encontrado perto de Sofia, que agora se tornava a peça central de uma narrativa maliciosa, a prova fabricada contra ela, sem qualquer vestígio de verdade ou de justiça. A cada dia que passava, a rede de falsidade se apertava ainda mais em torno de Helena, sufocando-a, roubando-lhe a esperança e a capacidade de lutar por sua própria liberdade. A jovem sentia-se impotente diante daquela teia de mentiras, sem saber como se defender, como provar sua inocência quando o mundo já a havia condenado em silêncio. E sem um pingo de compaixão, sem qualquer chance de redenção ou de perdão. Ela pensava em sua avó, em seu sorriso gentil e em suas palavras de conforto, que agora pareciam um sussurro distante em meio ao barulho ensurdecedor da injustiça, da condenação, da manipulação. Será que minha avó ainda acredita em mim? Será que alguém vai lutar por mim? Ela se perguntava, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto pálido e magro, um misto de raiva e desamparo, sentindo que o mundo inteiro desabava sobre sua cabeça sem piedade. Quem poderia salvá-la daquele pesadelo? A imprensa, sedenta por escândalos e sempre ávida por histórias que vendessem mais jornais e aumentassem a audiência da televisão, continuava sua cobertura exaustiva, com novas matérias a cada dia, sempre com um tom condenatório contra a menina, influenciando ainda mais a opinião pública, solidificando a imagem de Helena como a agressora perigosa e Sofia como a vítima inocente e frágil, em uma inversão cruel de papéis que parecia irrevogável e impossível de reverter. Manchetes gritantes e reportagens sensacionalistas pintavam Helena como uma figura perigosa e invejosa, alguém capaz de atos vis, sem nenhuma prova concreta além da palavra dos poderosos e das evidências, fabricadas com cuidado e malícia por Ricardo e sua equipe de advogados inescrupulosos, sem qualquer ética ou moralidade. As redes sociais fervilhavam com comentários de ódio e julgamentos precipitados, cada postagem adicionando uma camada extra de sofrimento à sua já frágil condição, um bombardeio incessante de palavras que e machucavam profundamente sua alma e seu espírito, roubando-lhe a paz e a sanidade, transformando sua vida em um inferno particular. Helena sentia-se cada vez mais isolada, oprimida por um sistema que parecia não ter espaço para a verdade ou para a compaixão, apenas para a força e o poder que o dinheiro podia comprar e manipular com maestria e sem escrúpulos, sem qualquer pudor. A injustiça era um peso sufocante em seu peito, tirando-lhe o ar, transformando seus dias em uma sequência interminável de angústia e desespero, uma prisão de solidão e dor, sem um único vislumbre de esperança. Era um pesadelo do qual ela não conseguia acordar, e o medo, antes um sussurro distante, começava a se instalar profundamente em seu pequeno coração, corroendo sua esperança e sua fé na justiça, até o último fio de sua existência. Ela pensava nos olhos da mãe, nas promessas que fez a si mesma de que seria uma boa pessoa, de que jamais faria mal a ninguém, mas agora todas essas memórias eram distorcidas pela fumaça da acusação, obscurecidas pela sombra da condenação iminente, que se aproximava a cada segundo sem trégua, sem qualquer chance de escapar de seu destino cruel e injusto. Será que ninguém vai acreditar na minha palavra e me dar uma chance de me defender?
Ela se perguntava, enquanto as lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto pálido e magro, um misto de raiva e desamparo, sentindo que o mundo inteiro desabava sobre sua cabeça sem piedade, sem um único pingo de compaixão. A cada novo dia na cela, o frio e o silêncio pareciam se intensificar, penetrando em seus ossos e em sua alma, corroendo-a por dentro, roubando-lhe a energia e a vontade de lutar. Ela se agarrava a lembranças distantes de dias mais felizes, quando brincava livremente nas ruas da Praça da Sé, quando sua maior preocupação era vender suas balas e ajudar sua avó, mas agora, tudo isso parecia um sonho distante, uma vida que nunca mais retornaria para ela, uma esperança perdida para sempre. O cheiro de mofo e desespero impregnava o ar, e cada respiração era um lembrete doloroso de sua condição de prisioneira, de sua inocência roubada por um homem cruel e ambicioso, sem qualquer ética ou moral. A pequena Helena, com sua fragilidade e sua pureza, estava presa em uma teia de mentiras tão bem tecida que parecia impossível de desatar, sem uma voz, sem recursos, sem qualquer esperança de redenção, apenas o desespero e a escuridão, que a engoliam por completo. Algo estava prestes a romper, mas o que viria a seguir para a pequena Helena sem esperança? Na cela fria e úmida da delegacia, Helena era submetida a interrogatórios exaustivos, onde o promotor Dr. Morales, com sua voz grave e olhar penetrante, a confrontava sem qualquer misericórdia, buscando arrancar uma confissão que ela não podia dar, uma verdade que não existia em seu coração puro e inocente. Ele a olhava com desprezo, como se ela fosse a pior das criaturas, e cada pergunta era uma flecha envenenada que se cravava em sua alma já tão machucada e exausta, roubando-lhe a pouca dignidade que ainda lhe restava, transformando-a em um mero objeto de acusação e de desprezo. Você é um lixo da rua, não merece nem olhar para uma menina como a Sofia. O que esperava ganhar ao envenená-la, hein? Ele vociferou, sua voz carregada de um desdém que a fez encolher ainda mais, sentindo o peso da humilhação pública e íntima em cada poro de seu corpo, em cada fibra de seu ser, uma dor insuportável. Helena tentava responder, mas as palavras se perdiam em sua garganta, sufocadas pelo medo e pever, a impotência de ser apenas uma criança diante de um sistema cruel e implacável que já a havia condenado, sem qualquer chance de defesa ou de redenção. Seus olhos, antes vivazes, agora opacos e sem brilho, imploravam por compreensão, por um mínimo de empatia, mas ele parecia cego e surdo à sua dor, determinado a vê-la pagar por um crime que não cometeu, um pecado que não existia em sua alma. Ela sentia as lágrimas rolarem silenciosamente por seu rosto, cada uma delas um testemunho da injustiça brutal que a aprisionava, um grito silencioso de sua alma inocente, que clamava por justiça e por um pouco de paz em meio ao caos e à escuridão que a cercavam. Eu não fiz nada, Senhor. Eu só dei um remédio para ela, um tônico da minha avó. Ela balbuciou, a voz quase inaudível, mas ele apenas riu com sarcasmo, desconsiderando completamente suas palavras, como se fossem meros sons vazios e sem sentido, ignorando a verdade em sua pura simplicidade. Ele a via como uma mentirosa, uma manipuladora astuta, e a cada negativa de Helena, o promotor parecia ficar ainda mais irritado, sua paciência se esgotando, sua determinação em vê-la condenada se fortalecendo ainda mais, como um veneno que se espalha e corrompe tudo em seu caminho. A pequena Helena sentia o peso esmagador de ser incompreendida, de ser julgada e condenada, sem ter tido a chance de contar sua própria versão dos fatos, de se ser o prelenso passão dos fatos. Defender de uma acusação tão vil e tão distante da verdade, que a perseguia como um fantasma, roubando-lhe a paz e o sono. Por que ninguém me ouve? Por que ninguém acredita em mim? Ela pensava, seu coração apertado pela dor de uma solidão avassaladora, uma sensação de abandono que a fazia querer desaparecer para sempre, para longe de toda aquela crueldade e injustiça. Quem poderia ver a verdade em seus olhos, em sua alma? A narrativa de Ricardo Valejo, disseminada pela mídia e reforçada por Adriana Solis, uma colunista com grande influência e um faro aguçado para o sensacionalismo, transformou Helena em um símbolo do mal, uma criança perigosa que representava uma ameaça à elite e à ordem social.
uma figura a ser temida e condenada por todos, sem qualquer chance de redenção ou de perdão. Artigos incendiários com manchetes garrafais pintavam Helena como uma figura invejosa e sem escrúpulos, capaz de atos vis, sem qualquer consideração pela verdade ou pela vida inocente de uma criança, uma manipuladora astuta que merecia ser punida com toda a força da lei, sem qualquer misericórdia. A opinião pública manipulada por essa avalanche de informações distorcidas clamava por justiça, mas uma justiça enviesada, que já havia condenado Helena antes mesmo do julgamento, baseada em suposições e preconceitos enraizados, em uma sociedade que preferia acreditar na palavra dos poderosos do que na inocência de uma criança de rua. As redes sociais se tornaram um campo de batalha, com comentários de ódio e julgamentos precipitados, cada postagem adicionando uma camada extra de sofrimento à já frágil condição de Helena. Um bombardeio incessante de palavras que machucavam profundamente sua alma, sua reputação e sua esperança em um futuro, transformando sua vida em um inferno particular, sem fim. Ela sentia o peso esmagador de ser julgada e condenada por milhões de pessoas que nunca a haviam conhecido, que não sabiam nada sobre sua vida, sobre sua bondade inata, sobre seu desejo de apenas ajudar uma menina triste e solitária, que parecia precisar de um pouco de carinho e de atenção em um mundo de frieza e de indiferença. Por que eles acreditam em tudo que ele diz? Por que ninguém me dá uma chance de contar a minha verdade? Ela se perguntava, sentindo o nó em sua garganta apertar, o desespero e a raiva corroendo seu pequeno coração, transformando sua pureza em uma sombra de si mesma, uma alma atormentada pela injustiça. Ela se viu presa em uma teia de mentiras tão bem tecida que parecia impossível de desatar, sem uma voz, sem recursos, sem qualquer esperança de redenção, apenas a escuridão de uma prisão sem paredes, sem barras, mas que a sufocava impiedosamente a cada segundo que passava. A sombra da injustiça se alongava, ameaçando engoli-la por completo, roubando-lhe a paz, o sono, a capacidade de sonhar e de acreditar em um futuro melhor, mais justo e mais humano. A cada micro-humilhação, o fogo da revolta acendia-se em seu interior, uma chama silenciosa que se recusava a apagar, uma promessa secreta de que ela não desistiria da luta. Mas o que poderia uma criança de rua fazer contra um império de poder e dinheiro? Contra um sistema viciado? A defesa de Helena, inicialmente frágil e desorganizada, começou a tomar forma com a chegada de um jovem advogado idealista e um jornalista investigativo, ambos movidos por um senso de justiça que se recusava a aceitar a narrativa conveniente de Ricardo Vallejo, um homem que parecia ter o mundo a seus pés, mas que escondia segredos sombrios em seu coração. Eles perceberam que algo estava profundamente errado com a história oficial, que havia rachaduras na fachada de pai perfeito e empresário intocável que Ricardo havia construído para si, uma teia de mentiras que estava prestes a se desvendar. O advogado, com sua mente afiada e uma paixão pela verdade que ardia em seu peito, começou a buscar por inconsistências nos depoimentos, por lacunas na investigação policial que pareciam ter sido convenientemente ignoradas, por qualquer pista que pudesse desmascarar a farsa, a mentira que havia condenado uma criança inocente. O jornalista, com seu faro investigativo aguçado e uma curiosidade insaciável, mergulhou nos arquivos da cidade buscando por qualquer menção a Sofia e a Ricardo, a acidentes passados, a eventos que pudessem ter sido varridos para debaixo do tapete do poder, da corrupção, da impunidade que reinava sem limites. Eles trabalhavam incansavelmente contra o tempo, sentindo que a vida de uma criança inocente estava em jogo, que a verdade precisava ser exposta antes que fosse tarde demais, e que Helena fosse condenada injustamente, sem qualquer chance de defesa ou de redenção. Ricardo Vallejo não é quem ele parece ser, há algo sombrio por trás dessa fachada de benevolência, o jornalista murmurou para o advogado, seus olhos fixos em um antigo recorte de jornal que descrevia um misterioso acidente envolvendo a mansão Vallejo anos antes. Precisamos cavar mais fundo, encontrar a prova que ninguém se atreveu a procurar, a verdade que foi tão brutalmente silenciada por ele. A busca pela verdade seria uma corrida contra o tempo, contra o poder e contra a influência de um homem que parecia intocável em sua arrogância e crueldade sem limites, que acreditava estar acima de qualquer lei ou julgamento, um ser inescrupuloso.
A cada nova descoberta, a esperança de Helena era renovada, como uma chama que se reacendia em meio à escuridão. Mas seriam suficientes para derrubar o império de mentiras de Ricardo? A investigação aprofundada revelou camadas de segredos ocultos e manipulações astutas, desvendando uma teia de corrupção que se estendia muito além das expectativas iniciais da pequena equipe de defesa. O jornalista, em particular, desenterrou um detalhe crucial em um relatório médico antigo, arquivado em um hospital público quase esquecido nos arredores da cidade, que descrevia a condição de Sofia de uma forma completamente diferente da narrativa de mudez de nascença, propagada incessantemente por Ricardo. Os documentos chocantes não falavam, em momento algum, de uma incapacidade congênita, um destino selado desde o nascimento, mas sim de uma afasia severa, uma condição neurológica debilitante causada por um trauma craniano violento, resultado de uma queda brutal de uma escada imponente na luxuosa mansão Valejo, durante uma festa ostentosa anos antes, um segredo obscuro e vergonhoso que Ricardo havia tentado esconder de todos, inclusive da própria Sofia, sua filha, por pura conveniência, e para proteger sua imagem pública impecável e inabalável. Mais chocante ainda para a equipe, os relatórios prescreviam um tratamento intensivo e específico, incluindo a administração de um tônico com propriedades neuroprotetoras para a recuperação neurológica da menina, um líquido vital que, se dado corretamente e no tempo certo, teria ajudado Sofia muito antes, permitindo-lhe falar e se comunicar, mas que foi negligentemente ignorado por Ricardo por pura vaidade e por medo de ter sua imagem manchada publicamente, um crime hediondo e sem perdão. Ele sabia. O tempo todo ele soube da condição real da Sofia e a escondeu para proteger sua reputação, exclamou o advogado, com a voz carregada de uma indignação que mal conseguia conter, o sangue fervendo em suas veias. Este medicamento é a chave para desmascarar a farsa, para revelar a verdade sobre sua negligência e sua crueldade, para que todos vejam sua verdadeira face, cruel e egoísta. A revelação sobre o acidente de Sofia e a descoberta do tônico prescrito acenderam uma nova chama na investigação, dando um novo propósito e uma nova energia à pequena equipe de defesa de Helena. O jornalista, com seu faro investigativo ainda mais aguçado e uma determinação inabalável, não descansou até que todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente, desvendando a teia de mentiras e encobrimentos que Ricardo Valejo havia tão meticulosamente tecido ao longo dos anos, com uma frieza e uma crueldade que chocavam até os mais experientes investigadores. Ele descobriu que o acidente de Sofia havia ocorrido na luxuosa mansão Valejo, durante uma das festas de gala mais ostentosas, há vários anos. A menina, assustada com um barulho forte e inesperado, e com a agitação frenética da festa, havia caído de uma escada imponente, batendo a cabeça com violência e, consequentemente, desencadeando a afasia que a silenciara desde então, um trauma profundo que Ricardo fez de tudo para esconder, um segredo sombrio que o atormentava, um evento traumático que Ricardo, para evitar um escândalo público e para proteger sua imagem impecável, havia abafado com uma frieza calculista, subornando médicos e funcionários com quantias exorbitantes para que mantivessem segredo absoluto sobre o ocorrido. Ele os forçou a registrarem a condição de Sofia como uma mudez de nascença, uma mentira conveniente que ele havia alimentado por anos a fio, transformando-a em uma verdade inquestionável que ninguém ousava sequer sussurrar, temendo sua ira e seu poder. O poder e a influência do milionário eram tão vastos que eram capazes de silenciar qualquer voz dissidente, qualquer um que ousasse confrontá-lo com a verdade brutal que ele havia tão cuidadosamente enterrado sob uma montanha de mentiras e manipulações vis. Ele sentiu uma onda avassaladora de indignação e uma raiva profunda ao desvendar a crueldade com que Ricardo havia tratado sua própria filha, usando-a como um mero escudo para sua própria covardia e ambição desmedida. Um homem sem coração. Isso é ainda pior do que imaginávamos, ele murmurou para o advogado, com a voz embargada pela emoção e pela revolta. Ele é um monstro de verdade, disfarçado de pai devotado, e precisa ser exposto para todos verem, para que sua verdadeira face, cruel e egoísta, seja revelada ao mundo inteiro. A verdade, lentamente, começava a emergir das sombras.
A equipe de defesa de Helena, agora com uma nova estratégia e uma energia renovada, trabalhou incansavelmente para coletar mais provas, para fortalecer o caso contra Ricardo Valejo, sabendo que enfrentaria um inimigo poderoso e sem escrúpulos, um homem capaz de tudo para proteger seus próprios interesses e sua reputação de intocável. Eles buscaram testemunhas, mas o medo e a influência de Ricardo eram tão grandes que muitos se recusavam a falar, temendo retaliações severas, perdendo empregos ou até mesmo sofrendo ameaças físicas. Tamanha era a teia de poder que o milionário havia construído ao longo dos anos, controlando vidas e destinos com mão de ferro. Enquanto isso, a pressão social sobre Helena aumentava dia após dia, alimentada pela campanha difamatória orquestrada por Ricardo e pela colunista Adriana Solis, que continuava a publicar artigos incendiários, pintando Helena como uma ameaça à ordem e à moralidade, uma criança perigosa que merecia ser punida com todo o rigor da lei. Um incidente particularmente humilhante, Helena, sendo levada para um depoimento preliminar, foi empurrada bruscamente por um guarda de segurança particular para fora do perímetro da mansão Valejo, onde a imprensa se aglomerava, ávida por novas manchetes sensacionalistas. "Saia daqui, sua marginal. Não queremos a sua laia perto do nosso patrão", o guarda gritou, sua voz cheia de desprezo, diante de dezenas de fotógrafos que registraram a cena com voracidade, transformando a imagem em uma nova manchete que chocaria a todos, alimentando o ódio e a condenação contra a menina. Helena sentiu o peso da humilhação pública, as lágrimas de vergonha e de raiva escorrendo por seu rosto, mas em seu coração, uma nova determinação começou a crescer, uma faísca de coragem que a impulsionava a lutar ainda mais por sua liberdade e pela verdade, que se recusava a ser silenciada. "Eles querem me destruir, mas eu não vou permitir. Eu não sou um lixo, e a verdade vai me libertar", ela pensou, sentindo uma força desconhecida brotar de dentro dela, uma chama de resiliência que jamais se apagaria, uma promessa secreta de vitória. O incidente na mansão Valejo, com Helena sendo publicamente humilhada e empurrada para fora do perímetro, não apenas reforçou a narrativa distorcida de Ricardo, mas também acendeu uma centelha de indignação em alguns setores da sociedade que começaram a questionar a desproporcionalidade da situação. A imagem da menina frágil e a brutalidade do guarda de segurança, capturadas por fotógrafos e amplamente divulgadas, começaram a gerar uma contranarrativa, ainda que tímida, nas redes sociais e em fóruns online, com alguns internautas expressando simpatia por Helena e criticando a ostentação e o poder excessivo do milionário. O advogado de Helena e o jornalista, atentos a essas pequenas rachaduras na muralha de Ricardo, souberam que precisavam capitalizar essa mudança sutil na percepção pública, transformando a humilhação de Helena em um catalisador para a empatia e a justiça. Eles vazaram seletivamente algumas informações sobre as discrepâncias nos relatórios médicos de Sofia para a imprensa, ou alternativa, que se mostrou mais receptiva a investigar o outro lado da história, desafiando a hegemonia midiática de Ricardo. É um jogo perigoso, mas precisamos mostrar ao mundo que Helena não é a vilã, e que Ricardo não é o santo que ele finge ser, o jornalista ponderou, enquanto enviava e-mails anônimos para blogueiros e jornalistas independentes, com fragmentos de informações cruciais. Cada pequena vitória conta, cada semente de dúvida plantada na mente das pessoas é um passo em direção à verdade, o advogado acrescentou, com um brilho de esperança em seus olhos. A maré, ainda que lentamente, parecia começar a virar, prometendo um confronto ainda mais intenso no tribunal. O que mais Ricardo faria para silenciá-la e encobrir seus crimes hediondos para manter sua máscara de bondade? Enquanto a pressão sobre Helena aumentava, a equipe de investigação desvendava a fundo os planos maquiavélicos de Ricardo Valejo, revelando uma trama que ia muito além da simples proteção de sua imagem pública. Eles descobriram que Ricardo estava usando a condição de Sofia como pretexto para lançar uma falsa campanha de caridade. Um golpe de marketing cuidadosamente orquestrado para desviar fundos para suas empresas e para lavar sua reputação, manchada pelas suspeitas que começavam a surgir sobre seu caráter implacável e suas intenções egoístas. A campanha, intitulada Vozes Silenciadas, prometia arrecadar milhões para crianças com problemas de fala, mas, na realidade,
Os fundos eram canalizados para contas offshore e investimentos obscuros, enriquecendo ainda mais Ricardo e seus comparsas, um crime hediondo disfarçado de filantropia. Ele não tem limites. Usa a própria filha e a miséria alheia para seus próprios fins egoístas e gananciosos, o jornalista exclamou, sua voz carregada de nojo e de indignação, ao descobrir as transações fraudulentas e a extensão da corrupção que permeava os negócios do milionário. Enquanto isso, Helena, em sua cela, recebia visitas esporádicas de Socishi no Talatobatarareu. A avó, uma senhora humilde, mas com um coração gigante que trazia palavras de conforto e esperança, um bálsamo para sua alma atormentada. A verdade sempre encontra seu caminho, minha neta. Não perca a fé, a avó sussurrava, segurando a mão pequena de Helena, transmitindo-lhe uma força ancestral, uma resiliência que a impulsionava a lutar e a não desistir, a acreditar na justiça. Mas e se a verdade não for suficiente, vovó? Helena perguntava com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas, sentindo o peso do mundo em seus ombros frágeis, o desespero de um futuro incerto. O sorriso de sua avó era um farol em meio à escuridão, uma promessa silenciosa de que nem tudo estava perdido, de que a luz ainda poderia prevalecer sobre as sombras da injustiça. Qual seria a próxima peça do quebra-cabeça que desvendaria a farsa de Ricardo e o exporia publicamente para todos verem? A investigação revelou uma rede complexa de corrupção, que se estendia muito além das paredes da mansão Valejo, envolvendo médicos, advogados e funcionários públicos, todos subornados por Ricardo para manter o segredo sobre o acidente de Sofia e para fabricar a narrativa da mudez de nascença. Uma farsa cuidadosamente elaborada para proteger seus próprios interesses e sua imagem impecável. O jovem advogado, com a ajuda de informantes corajosos que, cansados da tirania de Ricardo e de suas manipulações cruéis, decidiram falar em sigilo, conseguiu obter cópias de e-mails, extratos bancários e depoimentos sigilosos que comprovavam as transações fraudulentas, os pagamentos vultosos e a manipulação descarada de informações, uma teia de mentiras que se desvendava a cada nova descoberta. Cada documento era uma peça vital no quebra-cabeça, revelando a extensão da crueldade e da ambição desmedida de Ricardo, que não hesitava em usar seu poder para oprimir e silenciar qualquer um que ousasse se opor a ele, a seus interesses, às suas manipulações. O jornalista, por sua vez, conseguiu rastrear a origem do envelope lacrado que havia sido esquecido por Ricardo em uma mesa da praça após o incidente com Helena e Sofia, com o selo de um centro de terapias especializado em afasia por trauma, uma pista crucial que havia passado despercebida por todos. Essa era a prova concreta, a evidência irrefutável que conectava Sofia a um tratamento específico e negado por seu próprio pai, um crime hediondo de negligência e de crueldade. Este envelope é a bomba relógio que vai explodir a farsa de Ricardo, o jornalista declarou, seus olhos brilhando com a adrenalina da descoberta, a certeza de que a verdade finalmente estava ao alcance das mãos, pronta para ser revelada ao mundo. Precisamos usá-lo com sabedoria no momento certo, para que seu impacto seja devastador e irreversível, para que Ricardo seja desmascarado de uma vez por todas. O advogado completou, com a voz séria e ponderada, planeje, ando cuidadosamente a estratégia, para o julgamento que se aproximava, o confronto final entre a verdade e a mentira, entre a inocência e a crueldade de um homem sem coração. Os dias que antecediam o julgamento eram uma mistura de ansiedade e esperança, uma corrida contra o tempo onde cada minuto contava, e cada detalhe poderia fazer a diferença entre a liberdade de Helena e sua condenação injusta, seu futuro incerto, sua vida em jogo. A equipe de defesa, embora pequena e com recursos limitados em comparação com o império de Ricardo, estava unida por um propósito comum: expor a verdade e trazer justiça para a pequena Helena, que havia se tornado um símbolo da luta contra a opressão e a manipulação dos poderosos, um farol de esperança para muitos. Eles trabalhavam noite e dia, revisando documentos, ensaiando depoimentos, preparando cada argumento com a precisão de um cirurgião, sem deixar espaço para erros ou falhas. Helena, em sua cela, sentia a tensão no ar, o peso do destino em seus ombros, mas as palavras de sua avó e a presença de seus novos aliados a impulsionavam a resistir, a não desistir, a acreditar que a luz ainda poderia prevalecer sobre a escuridão, sobre a injustiça,
sobre a maldade alheia. Eu não posso falhar, não posso decepcionar quem acreditou em mim, ela pensou, sentindo uma força interior brotar de dentro dela, uma determinação que a surpreendia, uma chama silenciosa que se recusava a apagar, uma promessa secreta de vitória. Ricardo, por sua vez, agia com uma confiança cega, certo de sua vitória esmagadora, alheio às rachaduras que já surgiam em sua fachada de pai exemplar e empresário intocável. Ele manipulava a mídia, subornava mais pessoas, acreditava que seu dinheiro e sua influência eram invencíveis, que ele estava acima de qualquer lei ou julgamento, um ser inescrupuloso e arrogante. Ninguém, absolutamente ninguém, pode me deter. A vitória é minha, e Helena pagará por ter ousado me desafiar, ele murmurava para si mesmo, com um sorriso de satisfação gélida nos lábios, brindando com um copo de uísque caro, sem imaginar a queda espetacular que o aguardava, o desmascaramento público de sua verdadeira face cruel e egoísta, sem qualquer remorso. Algo estava prestes a se desdobrar, para sempre mudando o destino de todos. A cidade inteira estava em suspense, aguardando o início do julgamento de Helena, um evento que prometia ser o espetáculo do ano, um confronto épico entre o poder e a inocência, entre a verdade e a mentira, que dividiria a opinião pública e abalaria as estruturas da sociedade, revelando a podridão por trás do glamour e da opulência. A Praça da Sé, palco do incidente que desencadeou toda a trama, fervilhava com a curiosidade dos transeuntes e a presença ostensiva de equipes de televisão, que montavam suas câmeras e microfones, prontas para transmitir cada detalhe do drama que se desenrolaria no Fórum, o centro da justiça. As ruas adjacentes estavam tomadas por manifestantes, alguns clamando por justiça para Helena, outros defendendo a reputação de Ricardo, em um mosaico de vozes e cartazes, que refletia a polarização da sociedade e a divisão entre os ricos e os pobres, os poderosos e os desamparados, os opressores e os oprimidos. Os jornais, antes implacáveis em sua condenação de Helena, agora começavam a publicar artigos mais cautelosos, com algumas vozes questionando a narrativa oficial, impulsionadas pelas informações que o jornalista estava vazando seletivamente para a imprensa alternativa, que se mostrava mais aberta a investigar a verdade. O cerco está se fechando em torno de Ricardo, mas ele ainda não percebeu a dimensão do seu erro. O advogado comentou com o jornalista, enquanto revisavam os últimos detalhes da estratégia de defesa, a certeza de que a vitória estava se aproximando. A arrogância dele será a sua ruína, a sua cegueira ambiciosa o levará a uma queda inevitável, um desmascaramento público que ele jamais esquecerá. O jornalista completou, com a voz séria e ponderada, sentindo a adrenalina subir, a certeza de que o dia do acerto de contas estava finalmente chegando, e eles estariam prontos para a batalha. Algo estava prestes a romper de forma avassaladora. O que o destino reservaria para a pequena Helena e o milionário Ricardo? O fórum, em sua magnitude imponente, estava saturado por um burburinho incessante, um coro caótico de vozes ansiosas e olhares julgadores que se mesclavam e ecoavam pelas grandiosas paredes de mármore, criando uma atmosfera densa e carregada de expectativas que, em si mesmas, já formavam um veredito informal e cruel na mente de muitos dos presentes, antes mesmo de qualquer prova ser apresentada ou de qualquer testemunho ser ouvido, uma antecipação sádica do desfecho. Cada cadeira estava meticulosamente preenchida, e os corredores laterais mal comportavam a multidão que se acotovelava, esticando os pescoços para captar cada fragmento de um drama que havia transcendido as manchetes e se infiltrado na consciência coletiva da cidade, dividindo famílias, amigos e desconhecidos em fervorosos defensores ou implacáveis acusadores, ansiosos por sangue e por um desfecho que satisfizesse suas expectativas mais sombrias, sua sede de justiça, sua curiosidade. A entrada de Ricardo Valerro, em seu terno de corte impecável e sapatos polidos, provocou um silêncio momentâneo e quase religioso, seguido por um murmúrio respeitoso que ele aceitou com um aceno quase imperceptível, sua postura exalando uma confiança tão absoluta que parecia desafiar a própria possibilidade de derrota, um ar de intocabilidade que o envolvia como um manto real e inquebrável, um rei em seu próprio domínio.
Ele percorreu a sala com um olhar calculista e frio, seus lábios curvados em um sorriso sutil e quase imperceptível, como se o desfecho daquele espetáculo jurídico já estivesse perfeitamente orquestrado, um roteiro que ele havia escrito e revisado inúmeras vezes, sem deixar qualquer margem para imprevistos ou surpresas desagradáveis. Neste palco eu sou o diretor e o protagonista principal. Ninguém, absolutamente ninguém, ousa me contrariar ou desafiar minha autoridade. Ele pensou, com uma satisfação gélida e perigosa percorrendo suas veias, alimentando sua imensa e insaciável arrogância e sua sede de poder ilimitado, um veneno que corrompia sua alma, roubando-lhe a humanidade. Helena, contrastando com a opulência e a confiança que preenchiam o ar como um perfume caro e inebriante, parecia ainda mais diminuta e frágil no banco dos réus, um ponto de vulnerabilidade engolido pela imensidão do ambiente e pela avalanche impiedosa de olhares curiosos, famintos e condenatórios que se voltavam para ela sem qualquer pudor ou compaixão, cada um deles uma picada de veneno que penetrava fundo em sua alma já tão machucada e exausta, deixando-a sem ar, sem paz. Seus olhos grandes e expressivos, que antes irradiavam um brilho vivaz e uma inocência contagiante em sua vila natal, agora carregavam o peso opressivo de semanas de injustiça, solidão e um desespero avassalador, uma sombra densa e opaca que cobria sua alma, roubando-lhe a capacidade de sentir qualquer vislumbre de alegria ou esperança em um futuro melhor, mais justo e mais humano. O vestido simples e desgastado que ela usava, uma peça de tecido fino que mal a protegia do frio impiedoso da cela, parecia ainda mais vasto e inadequado diante da pompa e do luxo que a cercavam. Um contraste brutal que não apenas enfatizava sua vulnerabilidade extrema, mas também escancarava o abismo social intransponível que a separava de seus implacáveis acusadores, um fosso profundo e perigoso demais para ela, sozinha, cruzar ou sequer tentar. Ela podia sentir a pressão sufocante dos olhares, o peso das palavras não ditas, a crueldade dos julgamentos silenciosos que a esmagavam sem piedade, tornando sua respiração pesada e quase impossível, como se todo o oxigênio da sala se recusasse a entrar em seus pulmões, deixando-a em um estado de sufocamento constante e desesperador, à beira do colapso, sem forças para reagir. Como poderei eu, uma simples criança sem recursos ou voz, provar a minha verdade e a minha inocência quando o mundo inteiro já me condenou sem sequer me ouvir, sem me dar uma chance de me defender? Ela se perguntava, um nó apertando sua garganta, a mente turbulenta e em pânico, o pequeno coração batendo descompassadamente no peito, como um pássaro ferido e encurralado que luta desesperadamente para voar, mas está preso, sem esperança de liberdade, sem um futuro. O Dr. Morales, promotor com uma oratória afiada e gestos meticulosamente ensaiados para extrair a máxima emoção do júri e da plateia, iniciou a acusação com uma performance teatral arrebatadora, sua voz grave e imponente ecoando pelo salão com uma ressonância calculada, pintando um retrato sombrio e distorcido de Helena como uma figura perigosa, invejosa e sem qualquer compaixão, capaz de envenenar uma criança indefesa por puro ressentimento e maldade inata, sem qualquer traço de humanidade ou empatia. Ele ergueu o frasco com o líquido, antes tão inocente em sua forma e propósito, agora transformado em um objeto de acusação e de pura infâmia, exibindo-o com um floreio dramático como a prova irrefutável de sua malignidade e de seu crime hediondo, uma arma do crime cuidadosamente catalogada pela investigação, que agora viria para selar a condenação de Helena de forma inquestionável e sem margem para dúvidas, um veredito já escrito em seu coração. Suas palavras eram como flechas envenenadas que atingiam a alma de Helena sem piedade, corroendo o último resquício de esperança que ela ainda guardava em seu coração oprimido, deixando-a ainda mais fragilizada e impotente diante daquela farsa judicial grotesca e da teatralidade barata que se desenrolava em sua frente, sem chance de defesa, sem um fio de esperança. A intenção da acusada era inequívoca e perversa, prejudicar a pura e inocente Sofia, motivada por ciúmes doentios e uma inexplicável malevolência que reside nas profundezas de sua alma corrompida. Ele proclamou em alto e bom som, sua voz carregada de uma indignação forjada para manipular as emoções do júri e da plateia, solidificando a imagem de Helena como a agressora perigosa e sem escrúpulos, uma criminosa nata. A plateia murmurava em aprovação. Os jornalistas anotavam freneticamente cada palavra, a do promotor,
e Helena sentia seu mundo desabar de forma silenciosa e irreversível, o destino selado antes mesmo de ter a chance de se defender, um peso opressor sobre seus ombros pequenos e frágeis, que não podiam aguentar tal carga de injustiça e de desespero que a consumia por dentro. Será que a verdade teria alguma chance contra tamanha manipulação e contra o poder da mentira? A narrativa cuidadosamente elaborada de Ricardo, quando finalmente chamado a depor, foi ainda mais insidiosa e cruel do que a do promotor, uma teia de mentiras e meias-verdades habilmente tecida com fios de manipulação psicológica, projetada para se infiltrar nas mentes e nos corações de todos os presentes no fórum, solidificando a imagem de Helena como a vilã perigosa e inescrupulosa que havia tentado destruir sua família perfeita e sua reputação intocável. Ele se apresentou como pai desesperado e inconsolável, um homem de posses e de imensa influência, mas que, apesar de toda a sua riqueza e poder, era apenas uma vítima inocente das circunstâncias cruéis e da inveja alheia, com o coração partido pela dor de ver sua filha ferida por uma pessoa tão desprezível, tão sem escrúpulos e sem remorso como Helena. Seus olhos, habilmente e com treinamento, marejaram no momento mais oportuno e dramático, e sua voz calculadamente embargou criando um espetáculo de dor e sofrimento forjado com perfeição, projetado para arrancar a compaixão e a simpatia de todos os observadores, virando o jogo de forma irreversível contra a pequena Helena, que observava tudo em silêncio e desespero, sentindo-se cada vez menor e mais impotente diante daquele espetáculo de manipulação e de hipocrisia. Ele descreveu o instante em que Sofia, supostamente, bebeu o líquido oferecido por Helena com um horror convincente e lágrimas nos olhos, enfatizando o risco iminente que sua amada filha havia corrido, o terror paralisante que ele havia sentido ao imaginar o pior, o medo lancinante de perder sua preciosa menina, tudo uma mentira elaborada para manipular as emoções e as percepções de todos os presentes, transformando-o em um mártir da tragédia, um herói sofredor. Minha filha é de fato a coisa mais preciosa em minha vida, e vê-la em perigo foi a maior dor que já senti em minha alma, um tormento sem fim, ele pensou, sentindo um prazer sádico ao ver a plateia caindo em sua armadilha, em sua performance. NCE magistral de um pai devotado e sofredor, um verdadeiro ator que merecia um Oscar por sua atuação impecável e convincente. Eu vi minha própria filha em perigo iminente, meu coração parou de bater por um momento de puro terror, a dor que senti era insuportável e paralisante, atravessando cada fibra do meu ser. Ricardo declarou, sua voz habilmente embargada pela emoção forjada, mas contendo um tom de raiva sutil e quase imperceptível, direcionando seu olhar furioso e acusatório diretamente para Helena, que se encolheu ainda mais no banco dos réus, sentindo-se encurralada, sem ter para onde correr ou para onde se esconder de tamanha crueldade e manipulação que a plateia, visivelmente comovida e completamente manipulada por sua atuação impecável e convincente, o observava com uma mistura de compaixão e solidariedade, muitos balançando a cabeça em reprovação e em completo desgosto à suposta crueldade da criança acusada, caindo de cabeça na armadilha de sua manipulação astuta e diabólica, sem perceber a verdadeira face, fria e calculista, do milionário, que agora se revelava um mestre a manipulação. O jovem advogado de Helena, percebendo a manipulação evidente e o jogo sujo, tentou questioná-lo com veemência, buscando falhas em seu depoimento, procurando por inconsistências que pudessem desmascarar a farsa, mas Ricardo, com sua vasta experiência em lidar com situações de pressão e sua preparação meticulosa para qualquer questionamento, desviou as perguntas com uma maestria impressionante, transformando-as em oportunidades para reafirmar sua própria inocência e o caráter pérfido e perigoso de Helena, consolidando a percepção de sua culpa na mente de todo. A cada palavra proferida pelo milionário, a pouca esperança que Helena ainda guardava em seu coração diminuía progressivamente, como uma chama bruxuleante prestes a se apagar completamente, deixando-a na escuridão mais absoluta e fria, sem nenhuma luz de esperança para acalentar seu sofrimento, sua dor profunda e sua sensação de injustiça, um pesadelo que parecia não ter fim, uma agonia interminável que a consumia por dentro, roubando-lhe a paz e a sanidade. Ele concluiu seu depoimento com um apelo emocionado e dramático à justiça, pedindo fervorosamente que a corte protegesse sua amada filha de outras ameaças como Helena, uma declaração que selou de forma quase irreversível a falsa resolução na mente da vasta maioria dos presentes, que já haviam emitido seu próprio veredito implacável e cruel.
O promotor, Dr. Morales, um sorriso de vitória sutil e quase imperceptível brincando em seus lábios, parecia confiante na vitória esmagadora, certo de que a condenação de Helena seria apenas uma questão de tempo, um mero trâmite legal, uma formalidade para coroar sua atuação espetacular e sua ambição desmedida. A defesa de Helena, por outro lado, parecia ter pouquíssimas chances de virar o jogo. O jovem advogado demonstrava uma visível frustração e um desânimo quase palpável, seus ombros caídos sob o peso da derrota iminente, e a plateia já parecia ter chegado a um veredito unânime, mesmo antes que o julgamento chegasse ao seu desfecho, mostrando sua brutalidade e impaciência com o processo legal, ansiosa pelo fim e pela condenação da menina. Helena sentiu o suor frio escorrer por suas costas, a cabeça latejando com a dor insuportável de uma condenação iminente e terrivelmente injusta, sentindo que estava afundando em um abismo sem fim, sem nenhum apoio ou salvação para segurá-la, para protegê-la da crueldade do mundo, sua alma definhando em desespero, sem uma única luz de esperança. Acabou para mim. Eles venceram a batalha, e eu perdi tudo o que eu tinha. Até a minha própria vida, ela sussurrou para si mesma, a voz quase inaudível, os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair, mostrando sua força interior, mesmo que ninguém mais pudesse ver ou acreditar, e essa era a sua única e última chance de lutar, um fio tênue de esperança, quase imperceptível na escuridão que a cercava. Um sopro de ar gelado e pesado correu pela sala, prenunciando a tempestade que estava prestes a explodir, mudando tudo para sempre. O mais forte está por vir. Fique até o final. Foi nesse exato momento de desespero quase absoluto, quando a esperança parecia ter abandonado por completo o coração de Helena, escorrendo como areia entre os dedos, que o jovem advogado da defesa, apesar de sua notável inexperiência e da pressão avassaladora do julgamento, mas impulsionado por uma determinação inabalável e por uma crença profunda na verdade, pediu a palavra com uma voz que, embora firme em sua essência, continha um tremor quase imperceptível, revelando a tensão e o peso do momento histórico, de um destino Ele se aproximou do púlpito com passos decididos, sentindo a adrenalina correr por suas veias, segurando um envelope lacrado, o mesmo que o jornalista havia descoberto com tanto esforço e dedicação, arriscando sua carreira, um item que antes parecia completamente insignificante e irrelevante para o caso, mas que agora se revelava a única chave para a liberdade de Helena e para a revelação da verdade mais profunda e chocante, que abalaria a dos presentes. O promotor, Dr. Morales, visivelmente impaciente com a ousadia e a persistência do jovem advogado, que se recusava a desistir da luta, tentou interrompê-lo abruptamente, alegando irrelevância e perda de tempo precioso, mas o juiz, intrigado pela seriedade incomum do defensor e sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado, concedeu a ele a permissão para prosseguir, impondo silêncio absoluto à sala, percebendo que uma surpresa poderia mudar completamente o rumo do julgamento de forma irreversível. Um silêncio quase palpável, pesado e tenso, tomou conta de toda a sala do tribunal, enquanto todos os presentes aguardavam, curiosos e apreensivos, o que viria a seguir, o conteúdo misterioso que estava guardado naquele envelope lacrado, que agora era o centro das atenções, a última e frágil esperança de Helena, o último suspiro de sua alma. Com as mãos firmes, que mal demonstravam o tremor interno que sacudia seu corpo, o advogado abriu o envelope e, em meio ao silêncio tenso e expectante, começou a ler, em voz alta e clara, os relatórios médicos detalhados de Sofia, documentos que haviam sido tão meticulosamente escondidos e enterrados por Ricardo Valejo por tanto tempo, sob uma montanha de mentiras e manipulações cuidadosamente arquitetadas para proteger sua imagem pública. Os documentos chocantes não falavam, em momento algum, de uma mudez de nascença, a farsa que Ricardo havia propagado com tanto fervor e convicção, mas sim de uma afasia severa, uma condição neurológica debilitante causada por um trauma craniano violento, resultado de uma queda brutal de uma escada imponente na luxuosa mansão Valejo, durante uma festa ostentosa anos antes, um segredo obscuro e vergonhoso que Ricardo havia tentado esconder de todos, inclusive da própria Sofia, sua filha, por pura conveniência. Mais chocante, ainda para a plateia incrédula e para o promotor atordoado, os relatórios prescreviam um tratamento intensivo e específico, incluindo a administração de um JRABE com propriedades neuroprotetoras para a recuperação neurológica da menina, um líquido vital que,
se dado corretamente e no tempo certo, teria ajudado Sofia muito antes, permitindo-lhe falar e se comunicar, mas que foi negligentemente ignorado por Ricardo por pura vaidade e por medo de ter sua imagem manchada publicamente, um crime hediondo. A sala, que antes estava em um silêncio quase sagrado, explodiu em murmúrios chocados e exclamações de descrença, a verdade nua e crua sobre o acobertamento de Ricardo e sua cruel negligência batendo com força e sem piedade na consciência de todos os presentes, desmascarando sua farsa de pai exemplar e revelando sua verdadeira face, cruel e egoísta. Como ele pôde esconder algo tão importante da própria filha? Ele é um monstro, pensou uma senhora na plateia, em choque. A atmosfera no fórum, antes pesada com a tensão da condenação, agora era eletrizante com a revelação da verdade, uma onda de choque que se espalhava por cada canto do salão, atingindo a todos os presentes com sua força e sua crueldade. Ricardo Valejo, pego de surpresa e sem qualquer chance de reação, sentiu seu mundo desabar. Sua face outrora inexpressiva e altiva, transformou-se em uma máscara grotesca de terror e fúria, os olhos esbugalhados de incredulidade e de um desespero crescente, completamente incapaz de processar o que acabara de acontecer, o desastre público que ele não havia previsto em seus planos minuciosos e perfeitos, um erro fatal de cálculo que custaria sua reputação e sua liberdade. O promotor, Dr. Morales, atônito e visivelmente abalado pela reviravolta dos acontecimentos, tentava recompor-se, mas sua expressão de choque e de embaraço público era evidente, mostrando que ele também havia sido enganado pela farsa do milionário. Os jornalistas, antes frenéticos em suas anotações, agora pareciam congelados, suas canetas paradas no ar, seus olhos fixos no palco daquele drama que se desenrolava diante de seus próprios olhos, uma história que superava qualquer ficção, qualquer enredo de filme, qualquer expectativa. A colunista Adriana Solis, que havia contribuído para a campanha difamatória contra Helena, empalideceu, sua mente correndo para encontrar uma maneira de reescrever a narrativa, de se redimir de seu erro, mas era tarde demais. O dano já estava feito, e a verdade implacável e avassaladora havia se imposto, sem perdão, sem misericórdia, sem chance de reversão. Minha carreira está arruinada, ela pensou, sentindo o suor frio escorrer por suas costas, a vergonha e o remorso a devorando por dentro, uma dor que era quase física, quase insuportável. Sofia, que havia sido trazida discretamente para a primeira fila, acompanhada por uma babá visivelmente nervosa, reagiu de forma absolutamente inesperada e emocionante ao ouvir a verdade sobre sua própria condição e o descaso brutal do pai com sua recuperação, uma revelação que a atingiu profundamente em sua alma, como um raio. Seus olhos, que sempre carregavam uma tristeza profunda e um silêncio doloroso, agora se arregalavam em uma expressão de surpresa, choque e gratidão imensa, fixos em Helena, que estava no banco dos réus, com uma expressão de surpresa e um misto de alívio que transcendia as palavras e emocionava a todos os presentes, tocando o coração de cada um com sua pureza. Em um esforço sobre-humano ela tossiu, o som rouco raspando sua garganta, e com a voz ainda frágil, mas audível para todos no silêncio atordoado que havia voltado a tomar conta do fórum, um silêncio quase religioso, Sofia balbuciou, um som puro e carregado de emoção, um grito primal que quebrou o silêncio, ou a força de um trovão, virando o rumo do julgamento de forma irreversível e dramática, DNA. A palavra, simples em sua sonoridade, mas carregada de um significado profundo e de um peso emocional avassalador, ressoou pela sala como uma verdade inquestionável, testemunhando a pureza e a força da conexão entre as duas e a verdade que havia sido tão brutalmente silenciada e manipulada por tanto tempo pela maldade alheia de um homem poderoso e sem coração. Ricardo Valejo empalideceu, seu rosto outrora inexpressivo e confiante agora contorcido em uma máscara de terror e de pura fúria, seus olhos esbugalhados, seu mundo perfeito e cuidadosamente construído desabando de forma espetacular ao seu redor, em um espetáculo de pura e completa humilhação pública que ele nunca havia previsto, um pesadelo se tornando realidade bem diante de seus próprios olhos, irreversível e sem chance de redenção, sem um fio de esperança. Se esta história te tocou o coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas.
A sala do tribunal mergulhou instantaneamente em um caos ensurdecedor, uma cacofonia de murmúrios chocados e exclamações de descrença que explodiam por todos os cantos do majestoso salão, uma orquestra dissonante de emoções conflitantes que se chocavam e reverberavam no ar pesado, criando uma atmosfera de turbulência e de pura confusão, onde a ordem havia se desfeito por completo. O juiz, com sua face agora rubra de fúria e exasperação, bateu o martelo com uma força impressionante repetidas vezes, seus golpes secos e rítmicos tentando em vão restaurar a ordem em meio à tempestade de reações e ao clamor popular, mas a verdade recém-revelada, proferida por uma voz frágil e pura, havia sacudido as fundações do fórum, e a plateia estava em ebulição incontrolável, incapaz de se conter ou de silenciar suas emoções mais primais. O promotor, Dr. Morales, que momentos antes ostentava um sorriso de vitória sutil e que, imperceptível, agora estava visivelmente abalado, sua expressão antes tão confiante desmoronando em uma mistura complexa de surpresa genuína, indignação profunda e um embaraço público tão avassalador que ele mal conseguia disfarçar, seu rosto pálido e suas mãos tremendo incontrolavelmente, um homem em choque, traído e humilhado. Ele lançou um olhar furioso e carregado de traição para Ricardo, percebendo, com um choque repentino e doloroso que havia sido usado como um mero peão descartável em um jogo de mentiras muito maior e mais perigoso, uma ferramenta cega nas mãos de um manipulador cruel e inescrupuloso, que havia brincado com sua reputação e sua ética profissional, sem qualquer remorso. A imagem cuidadosamente construída de Ricardo como um pai devotado e uma figura intocável, desintegrava-se ali, diante dos olhos de todos os presentes, revelando sua verdadeira face, cruel, egoísta e completamente sem escrúpulos, para o mundo inteiro ver e julgar, sem perdão, sem misericórdia, sem chance de reverter o inevitável, um destino selado. Ricardo, que antes se sentava ereto e altivo, exalando uma confiança quase arrogante que beirava a petulância, agora se encolhia visivelmente em seu assento, seu corpo retraído e quase curvado, sua face outrora inexpressiva e soberana agora contorcida em uma máscara grotesca de puro terror e de uma fúria impotente, os olhos arregalados de incredulidade e de um desespero crescente, completamente incapaz de processar o que acabara de acontecer, o desastre público que ele não havia previsto em seus planos minuciosos e perfeitos, sua própria filha, a peça central e mais vulnerável de sua farsa cuidadosamente elaborada, a vítima silenciosa que ele havia tão friamente manipulado e acobertado por anos para manter sua fachada, havia quebrado o silêncio ensurdecedor, não para condenar Helena como ele esperava, mas para chamá-la, a criança humilde que ele desprezava com todas as suas forças, a Kiosir, quem ele havia tentado destruir de todas as formas possíveis, um ato de traição inesquecível que ele jamais poderia perdoar ou compreender em sua limitada e egoísta perspectiva. Isso é impossível. Isso não pode estar acontecendo. Minha vida está irremediavelmente arruinada, minha reputação impecável irremediavelmente manchada, meu império de poder e influência está desmoronando em pedaços diante dos meus próprios olhos. Ele gritou em seus pensamentos, uma raiva impotente e corrosiva roendo-o por dentro, a sensação esmagadora de que seu castelo de mentiras estava desmoronando pedaço por pedaço, sem chance alguma de reconstrução ou de salvação, sem um fio de esperança para acalentar sua alma. O som delicado e quase inaudível da voz de Sofia, ainda que frágil e pequena, foi um trovão ensurdecedor que fez sua fortaleza de ilusões ruir por completo, expondo sua crueldade intrínseca e seu caráter mesquinho para todo mundo ver, sem qualquer pudor e sem nenhuma misericórdia, em uma humil ação pública que o marcaria para sempre, uma cicatriz indelével. Helena, por sua vez, sentiu uma onda avassaladora de alívio e de uma emoção tão profunda que quase a fez perder o ar, um misto complexo de felicidade genuína, gratidão infinita e uma surpresa absoluta inundando seu pequeno coração, que batia descompassadamente no peito, livre de uma opressão que a sufocava impiedosamente há semanas, apertando sua alma, roubando-lhe a paz e a sanidade. Ela olhou para Sofia, e um sorriso genuíno, há muito tempo ausente de seus lábios pálidos e ressecados, finalmente floresceu, iluminando seu rosto com uma beleza que transcendia a dor e o sofrimento, mostrando sua resiliência inquebrável e sua esperança renovada, um farol em meio à escuridão que a cercava. Aquele pequeno som,
A pronúncia de seu próprio nome, proferido pela menina que ela havia tentado ajudar com um gesto de pura compaixão e amor verdadeiro, era a prova irrefutável de sua inocência que ela precisava desesperadamente, a voz que o mundo inteiro precisava ouvir para desmascarar a farsa, a única, a testemunha de sua pureza e de sua bondade intrínseca, uma luz brilhante no fim do túnel de escuridão em que ela havia sido jogada sem piedade, sem um único pingo de compaixão. As lágrimas, que antes haviam sido contidas pela dor avassaladora e pelo medo paralisante de um futuro incerto, agora rolavam livremente pelo seu rosto, mas eram lágrimas de gratidão profunda, de uma esperança renovada, de uma libertação que parecia impossível apenas alguns momentos antes, uma bênção divina que ela havia recebido em sua vida, um verdadeiro milagre pessoal que a resgatava da escuridão e da solidão. Eu sabia que a verdade em algum momento iria aparecer para me salvar, para me resgatar das garras da injustiça, para me tirar dessa prisão de solidão e dor. Ela pensou, o coração leve e cheio de uma paz interna que há muito não sentia, sentindo um peso gigantesco sair de seus ombros pequenos e frágeis, a certeza de que a justiça, por mais lenta que fosse, finalmente estava ao seu lado, e havia salvo da ruína iminente e do sofrimento, para sempre. O juiz, visivelmente abalado e profundamente impactado pela reviravolta dramática e completamente inesperada dos acontecimentos, precisou de vários minutos para restabelecer a ordem na corte, sua voz grave e imponente cortando a agitação com uma autoridade inquestionável, impondo silêncio à multidão excitada e confusa, que ainda digeria a magnitude da revelação. Ele então convocou uma breve reunião de emergência com os advogados de ambas as partes, seu semblante sério e pensativo, suas sobrancelhas franzidas em um gesto de profunda preocupação e de reflexão intensa, sua mente trabalhando febrilmente para processar todas as novas informações que haviam sido reveladas e suas drásticas implicações legais. A acusação, que parecia tão sólida, irrefutável e inabalável em seus alicerces, havia desmoronado em questão de segundos, revelando uma trama complexa de manipulação, corrupção e negligência que agora pesava pesadamente contra o poderoso Ricardo Valerro, virando o jogo de forma irreversível contra ele, em um espetáculo de pura e inegável justiça que a todos chocava profundamente. A verdade, simples e contundente em sua essência, havia vindo à tona de uma maneira que ninguém poderia ter previsto ou sequer imaginado, e o público, antes manipulado e enganado por uma narrativa falsa, agora olhava para Ricardo com desconfiança, repulsa e um profundo desprezo, percebendo que havia sido traído por suas mentiras deslavadas e por sua crueldade sem limites. As evidências recém-apresentadas mudam drasticamente o panorama completo deste julgamento, exigindo uma reavaliação imediata de todos os fatos e de todas as implicações legais, o juiz declarou, sua voz séria e ponderada, olhando diretamente para o promotor, que assentiu lentamente, com a cabeça baixa. Precisamos examinar tudo com urgência, sob uma nova e reveladora luz, sem deixar pontas soltas ou dúvidas sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a honestidade. O que as conversas a portas fechadas, repletas de tensão, e estratégias, revelariam sobre o futuro do milionário e da pequena Sofia, que havia sido silenciada por ele por tanto tempo e por pura maldade? As portas pesadas da sala de conferências privativas do juiz se fecharam com um som surdo e imponente, mas os sussurros do lado de fora não cessaram, ao contrário, continuaram a se espalhar e a se intensificar, alimentados pela expectativa crescente e pela gravidade inesperada do momento, um misto inebriante de curiosidade e de indignação que fervia no ar pesado e abafado do fórum, como uma panela de pressão prestes a explodir sob a tensão. Jornalistas com suas câmeras sempre prontas e microfones em punho, cercavam freneticamente a saída da sala, como abutres famintos à espreita, ávidos por qualquer informação, qualquer declaração, qualquer fragmento de notícia que pudessem arrancar das fontes, percebendo que aquela era, sem dúvida alguma, a história do ano, um escândalo de proporções épicas que abalaria profundamente as estruturas da alta sociedade e da política local, revelando a podridão por trás do glamour e da opulência. A colunista Adriana Solis, que antes havia pintado Helena como uma criminosa perigosa e sem escrúpulos em suas matérias sensacionalistas, agora parecia completamente desorientada, seu rosto antes tão seguro e altivo, agora pálido,
incerto e visivelmente em choque, sua caneta parada sobre o bloco de notas, sem saber como reescrever a narrativa que ela havia tão cuidadosamente orquestrado para denegrir uma inocente, sentindo que seu mundo perfeito desabava sobre sua cabeça, sem chance de salvação ou de perdão. Seu plano de carreira, meticulosamente construído sobre a desgraça fabricada de uma criança inocente, estava agora em ruínas completas e irremediáveis, ameaçando seu prestígio e sua reputação de forma irreversível, e a vergonha, antes um sentimento desconhecido e alheio, instalava-se profundamente em seu coração, roubando-lhe a paz, o sono e a sanidade. Como Pooh, de ser tão cega e cruel, eu arruinei a vida de uma menina inocente por ambição, ela pensou, a mente em tormento e o coração pesado, com o arrependimento batendo forte em sua alma. No interior da sala fechada, onde a verdade começava a ser desvendada camada por camada, a tensão era cortante e quase palpável, pesando sobre todos como uma névoa densa e asfixiante que roubava o ar e a esperança. O advogado de Helena, agora com um ar de triunfo discreto e uma confiança renovada, fruto de sua investigação incansável, apresentou os documentos adicionais que corroboravam irrefutavelmente os relatórios médicos, fornecendo provas inquestionáveis da negligência cruel de Ricardo Valejo, incluindo extratos bancários detalhados de pagamentos vultosos a médicos e funcionários corruptos para manter o segredo sobre o terrível acidente de Sofia, uma rede intrincada de mentiras e de corrupção que ele havia tecida com maestria e sem qualquer escrúpulo por Ricardo, confrontado com as evidências esmagadoras e irrefutáveis que se acumulavam contra ele, tentou negar desesperadamente as acusações, balbuciando desculpas esfarrapadas e incoerentes, sua voz embargada pelo desespero crescente e pela raiva impotente que o consumia por dentro, o sangue fervendo em suas veias de fúria e frustração, mas suas palavras soavam vazias, desprovidas de qualquer credibilidade, a máscara de pai perfeito e empresário de sucesso desmoronando-se completamente, sem possibilidade alguma de recuperação ou de perdão, sem qualquer chance de redenção em seu futuro sombrio. Isso é uma conspiração absurda. Eles estão armando uma farsa cruel contra mim para destruir minha reputação impecável e roubar tudo o que construí com tanto esforço, ele gritou em sua indignação. Mas sua voz não tinha mais o peso da autoridade e da influência que um dia teve. Apenas o eco oco do desespero de um homem encurralado, sem saída, um réu humilhado em frente à justiça, seu ego ferido e seu orgulho destruído de forma espetacular. O promotor Morales, sentindo-se duplamente traído e humilhado por ter sido usado como um fantoche em uma trama tão sórdida e desonrosa, mas agora percebendo uma oportunidade de ouro para restaurar sua própria reputação e sua dignidade profissional manchada, rapidamente mudou sua postura, direcionando sua fúria e sua investigação minuciosa para Ricardo, que antes era seu cliente e agora se tornava seu novo alvo principal, um inimigo a ser abatido e exposto publicamente sem qualquer compaixão ou misericórdia. Ele exigiu formalmente que Ricardo fosse imediatamente investigado por acobertamento de informações cruciais, negligência parental grave e manipulação deliberada de provas, uma lista de acusações que, se comprovadas em tribunal, poderiam custar ao milionário não apenas sua reputação impecável e seu status social de intocável, mas também sua liberdade e seu vasto império financeiro, o legado de uma vida inteira de trabalho sujo e de manipulações sem escrúpulos ou ética. Ricardo, ao UVIR a palavra investigação, sentiu um calafrio gélido percorrer sua espinha, o medo real e tangível se instalando profundamente em seu coração pela primeira vez em muito tempo, percebendo que suas ações impensadas teriam consequências graves e irreversíveis, sem nenhuma chance de perdão ou de anistia, um destino selado. Ele pensou em seus negócios lucrativos, em seus investimentos estratégicos, na imagem que ele havia cultivado com tanto esmero e dinheiro ao longo de décadas, tudo desmoronando agora, sem chance de recuperação. Minha carreira, minha vida, todo o meu legado, tudo está irremediavelmente em jogo, e eu perdi completamente o controle da situação, sem volta, sem esperança, ele murmurou para si mesmo, a voz quase inaudível, o rosto pálido e suado, sentindo o mundo desabar sobre sua cabeça com uma força avassaladora e sem trégua, uma punição divina e merecida por suas ações cruéis e egoístas. O juiz, após uma deliberação intensa e a portas fechadas, que durou mais do que o esperado,
e causou ansiedade na plateia, reabriu a sessão com uma expressão solene e grave, sua voz pesada com a seriedade e a magnitude das novas descobertas, pronto para proferir uma decisão que mudaria completamente o rumo daquele julgamento de forma dramática e inesperada, um divisor de águas na história da Justiça de São Paulo. Diante das novas e irrefutáveis evidências apresentadas pela defesa, ele declarou, olhando diretamente para Ricardo, que se encolheu ainda mais em seu assento, a vergonha e a humilhação estampadas em seu rosto outrora altivo, e do testemunho inesperado e profundamente comovente de Sofia, este tribunal decide, por unanimidade, absolver Helena de todas as acusações de envenenamento que pesavam injustamente sobre ela. A plateia explodiu em aplausos estrondosos e exclamações de alívio e aprovação, um coro de vozes que celebrava a justiça que finalmente havia sido feita, em um espetáculo de pura e completa redenção para a pequena Helena, que havia sofrido tanto e resistido bravamente à opressão, à manipulação, à injustiça. Helena, tremendo de emoção e de pura alegria, foi abraçada por seu advogado, que a ergueu do banco dos réus, as lágrimas de felicidade e de gratidão escorrendo livremente pelo seu rosto, a certeza de que seu pesadelo finalmente havia chegado ao fim e uma nova vida se abria à sua frente, cheia de possibilidades e esperança, de um futuro mais justo e humano. O jovem advogado, com um sorriso largo, sentiu um orgulho imenso por ter acreditado na verdade daquela criança, por ter lutado por ela com todas as suas forças, com todo o seu coração. Mas a batalha de Ricardo estava apenas começando, e o que viria a seguir seria ainda mais desafiador e doloroso para o milionário arrogante, que nunca havia previsto sua própria queda e humilhação pública, uma mancha indelével em seu nome e em sua reputação. A notícia da absolvição de Helena e da abertura de uma investigação formal contra Ricardo espalhou-se como um incêndio incontrolável, varrendo a cidade com velocidade vertiginosa e chocando a todos que acompanhavam o caso com fervor, uma reviravolta que ninguém ousara prever ou sequer imaginar em sua mente. As manchetes dos jornais, antes implacáveis em sua condenação de Helena e em sua exaltação de Ricardo, agora estampavam a verdade com letras garrafais e chamativas, reabilitando a imagem da criança inocente e expondo a podridão da farsa de Ricardo, desmascarado de forma humilhante e irreversível para o mundo inteiro. A televisão dedicou programas inteiros à discussão exaustiva do caso, com analistas jurídicos e especialistas em ética debatendo as profundas implicações do escândalo, as falhas evidentes do sistema de justiça, a corrupção por trás do poder e a crueldade inescrupulosa de um pai que havia silenciado sua própria filha por pura vaidade, por medo de ter sua imagem manchada irremediavelmente. A mancha agora era indelével e impossível de apagar, ecoando por todos os canais de informação, inclusive os meios digitais e as redes sociais, que se transformaram em um mar de apoio e admiração para Helena, com inúmeras mensagens pedindo justiça para a menina e condenação implacável para Ricardo, que havia provocado um linchamento virtual com suas próprias mentiras e manipulações, uma consequência direta e inescapável de seus atos nefastos e egoístas. A verdade, implacável e avassaladora, havia encontrado seu caminho para a luz, e a justiça começava a ser servida em praça pública, para o desespero de Ricardo e a alegria de todos que ansiavam por um mundo mais justo e equitativo, onde a inocência prevalecia. Minha voz pode, de fato, alcançar e mudar destinos, transformar vidas, inspirar a esperança em muitos corações aflitos, Helena pensou, sentindo uma chama de esperança aquecer seu peito, uma força inabalável que a impulsionava para o futuro com uma nova convicção e um propósito claro de vida, uma missão de justiça. Ricardo Vallejo, que um dia foi o empresário mais respeitado, influente e intocável da cidade, o rei do mercado, agora era a personificação da desgraça pública. Seu nome irremediavelmente manchado por uma camada espessa de escândalo e de vergonha que não poderia ser apagada por nenhum dinheiro ou influência. Não importa o que ele fizesse, não importa o quanto tentasse desesperadamente reverter a situação. Suas ações cruéis e egoístas, motivadas por um ego inflado e uma ambição desmedida que o cegava para o certo e o errado, para qualquer senso de moralidade, não apenas destruíram sua própria reputação e seu legado construído sobre falsidades, mas também trouxeram à tona a verdade cruel e dolorosa sobre a condição de Sofia, uma menina que ele havia tentado esconder e manipular por anos a fio, negando-lhe o direito fundamental a uma vida plena, feliz e saudável, tudo por sua própria vaidade e para
Seus hospitais, antes sinônimo de excelência e prestígio incontestáveis, com selos de qualidade e reconhecimento internacional, agora eram vistos com profunda desconfiança e repulsa pela população, com muitos pacientes cancelando consultas, cirurgias e tratamentos, temendo que a mesma negligência e falta de ética permeassem os serviços oferecidos, uma crise de imagem que ameaçava desmoronar seu vasto império da saúde, construído sobre bases frágeis e corruptas, agora expostas ao sol sem chance de recuperação ou de perdão. Isso é um pesadelo se tornando realidade bem diante dos meus olhos. Não posso acreditar que tudo que eu construí está desmoronando em pó, ele pensou, com a cabeça latejando de dor e desespero, sentindo o peso esmagador de suas escolhas desastrosas, a humilhação profunda de ver seu nome e sua imagem sendo arrastados na lama pública, sem nenhuma possibilidade de redenção, de perdão ou de reconstrução de sua vida. Sua queda era espetacular e inevitável, um monumento à sua própria ubris e à sua crueldade intrínseca, que se revelava para todos. A decisão do juiz que absolveu Helena com justiça não tardou em ser seguida por outras medidas legais e judiciais, ainda mais severas, que começaram a desmantelar o império de Ricardo e a expor sua verdadeira face, perversa e desumana, para o mundo inteiro ver e julgar. As autoridades competentes abriram um inquérito formal para investigar a fundo as alegações de negligência grave e manipulação de Ricardo, um processo que prometia ser longo, doloroso e exaustivo, expondo cada camada de sua teia intrincada de mentiras, corrupção e abuso de poder que ele havia construído ao longo dos anos, com uma frieza e uma crueldade que chocavam até os mais experientes investigadores. Seu passaporte foi retido cautelarmente, e seus bens foram bloqueados preventivamente, um sinal claro e inquestionável de que a justiça desta vez não seria comprada ou silenciada por seu dinheiro, por sua influência ou por seus contatos na alta sociedade, não importava o quanto ele tentasse desesperadamente reverter a situação. Ricardo, acostumado a comandar, controlar e a manipular todas as situações a seu favor com uma habilidade maquiavélica, agora se via impotente e completamente desprovido de qualquer poder, um prisioneiro de suas próprias escolhas e de suas próprias ações nefastas, observando seu mundo desmoronar com uma impotência frustrante e dolorosa, sem poder fazer absolutamente nada para impedir sua ruína iminente e merecida, um destino selado. Ele perdeu o sono, a fome, o controle de sua vida, de sua própria mente, sentindo que a cada dia que passava, as paredes de sua prisão, uma prisão metafórica de culpa e desespero, se fechavam ainda mais, sufocando-o, roubando-lhe o ar, a esperança, o futuro que ele tanto valorizava e planejava. A tempestade apenas começava, e não haveria refúgio ou porto seguro para Ricardo Valejo, apenas a escuridão e a solidão de um futuro incerto e sem propósito. Ricardo Valejo, antes um colosso de poder e influência, agora se dissolvia em sua própria vergonha, uma figura patética encolhida diante do julgamento público que o esmagava sem misericórdia, sem perdão, sem chance de redenção, apenas o peso de seus crimes e de suas escolhas cruéis. O brilho gélido em seus olhos, outrora símbolo de confiança inabalável, fora substituído por um terror puro e um desespero avassalador que o consumia por dentro, roubando-lhe a paz e a sanidade, transformando sua vida em um inferno particular, sem fim. A ruína iminente se infiltrara em cada fibra de seu ser, paralisando-o, roubando-lhe o ar e a capacidade de lutar no mundo que antes dominava com mão de ferro e arrogância sem limites, sem qualquer pudor ou ética. A sala, antes cativa de sua aura prepotente, agora o via como um fantoche desmascarado, suas mentiras e manipulações expostas à luz cruel do dia, sem chance de se esconder ou de escapar da vergonha, da humilhação, da condenação pública. Não havia cobertamento ou perdão para a mancha indelével em seu nome, que outrora fora impecável e respeitado por todos os poderosos, os ricos, os influentes, os intocáveis, mas que agora era sinônimo de corrupção e de crueldade. Os flashes das câmeras, antes focados em Helena como vilã, agora se voltavam para ele com intensidade voraz, capturando cada fragmento de sua humilhação, registrando a queda espetacular de seu império de falsidades e de sua vida de aparências, de um homem que havia construído sua fortuna sobre mentiras e manipulações vis. Tudo o que eu construí está se esvaindo,
como areia fina entre os meus dedos, e eu não posso fazer absolutamente nada para impedir essa catástrofe que me engole por inteiro e sem piedade. Ele pensou, a voz em sua mente tremendo de um medo nunca antes sentido. Um pânico gélido o corroía por dentro, devorando sua alma e sua sanidade, transformando sua vida em um pesadelo sem fim, sem uma saída, sem um vislumbre de esperança em um futuro. O desespero, uma emoção desconhecida, agora o abraçava com força, apertando seu coração, roubando-lhe o ar de seus pulmões cansados e doentes, sem trégua. Enquanto Ricardo afundava em seu inferno particular e merecido, Helena era erguida pelos braços protetores de seu advogado, um gesto de vitória e gratidão que irradiava pelo ambiente, tocando a todos os presentes com sua pureza e sua força, sua resiliência inquebrável diante da adversidade. O murmúrio de aprovação da multidão, antes condenação, transformou-se em uma ovação calorosa, um reconhecimento sincero de sua inocência e coragem, de sua resiliência inquebrável diante da adversidade, da injustiça, da manipulação. Uma onda de solidariedade a envolvia, curando feridas profundas, dando-lhe nova força e propósito, uma chama de esperança que se acendia em seu coração, iluminando seu futuro. Lágrimas, que antes eram de desespero, agora escorriam por seu rosto como alívio puro e felicidade indescritível, um profundo senso de justiça que alcançava no momento mais crucial de sua existência, uma bênção divina que a resgatava da escuridão e da solidão. Era uma purificação para sua alma atormentada, uma bênção que a alcançava no momento mais crucial de sua existência. Ela sentiu o calor do abraço, a força do apoio incondicional, a certeza inquestionável de que a verdade havia prevalecido, de que a justiça tinha encontrado seu caminho e a havia libertado de suas amarras. Seu nome e honra estavam limpos, sua fé na humanidade restaurada, após ser brutalmente abalada por circunstâncias cruéis e por uma injustiça avassaladora. Eu sou livre! Eles acreditaram em mim. A justiça existe, e ela me salvou de um destino cruel e injusto. Ela pensou, a voz em sua mente um sussurro de pura alegria, de gratidão, de esperança. Um peso colossal havia sido removido de seus ombros, permitindo-lhe respirar novamente, sentir a brisa suave da liberdade em seu rosto, a certeza de que uma nova vida se abria à sua frente, cheia de possibilidades e paz interior, um legado de esperança. Sofia, observando Helena com olhos brilhantes e uma intensidade que transcendia sua pouca idade, deu um pequeno pé à sua frente, hesitante, quase imperceptível em sua timidez, mas carregado de um significado profundo e de um desejo incontrolável de se aproximar. Ela queria alcançar aquela que a havia salvado da escuridão e do silêncio. Aquela que a havia feito redescobrir sua própria voz e sua identidade em um mundo hostil e cruel, que a havia silenciado por tanto tempo e por pura maldade. O silêncio que antes a envolvia como um véu pesado, uma prisão invisível, começava a se romper, revelando a força latente de uma voz que estava apenas começando a ser descoberta e explorada, um som puro e melodioso, uma melodia de esperança e de renascimento. Seus olhos, antes tão tristes e opacos, agora irradiavam uma luz de pura esperança e gratidão infinita, um reconhecimento profundo da bondade de Helena, da compaixão que ela havia demonstrado em um mundo de indiferença e de crueldade. Helena era a única pessoa que havia se importado, enxergando a alma pura da menina para além de sua condição e de seu silêncio, uma verdadeira heroína em sua vida. Ela estendeu uma pequena mão em direção a Helena, um gesto singelo, mas poderoso em sua inocência, um convite silencioso para um abraço, um elo de amor e amizade que transcendia barreiras sociais e financeiras, que se fortalecia a cada segundo que passava. Helena me salvou, ela me deu minha voz e meu coração novamente, e por isso serei eternamente grata a ela, a essa menina tão boa e corajosa. Sofia pensou, um turbilhão de emoções invadindo sua pequena mente, uma gratidão que ela ainda não sabia expressar em palavras, mas que irradiava de cada poro de seu corpo, de sua alma pura e inocente, uma nova chance de ser feliz, de ter um futuro, de ter uma vida. O que a união dessas duas almas, tão diferentes mas tão profundamente conectadas pelo destino, traria para o futuro de ambas, para o mundo,
A promotoria, liderada por um Dr. Morales agora profundamente arrependido e determinado, agiu com celeridade inesperada contra Ricardo, desvendando sua teia intrincada de corrupção. Aquele que antes fora defensor de Ricardo, pilar de uma sociedade hipócrita, agora se tornava o acusador mais implacável, movido por um senso de justiça que ele havia negligenciado por tanto tempo em sua busca por poder e reconhecimento. Um homem em busca de redenção pessoal. Seu foco inabalável, impulsionado pelo desejo de redenção pessoal e por um senso de justiça negligenciado, revelava tudo, cada segredo, cada mentira, cada manipulação, cada crime cometido por Ricardo Valejo ao longo dos anos. Relatórios detalhados de suborno de médicos, a ocultação da verdade sobre o acidente de Sofia e a manipulação da mídia para denegrir Helena foram expostos em detalhes perturbadores, chocando a nação inteira com sua crueldade e sua desonestidade. A imagem pública de Ricardo, antes de benfeitor, transformou-se em vilão, um monstro de vaidade e ambição que sacrificara até a filha por seus próprios fins egoístas, um ser inescrupuloso e sem coração, sem qualquer remorso ou ética. Os bens de Ricardo, antes intocáveis, foram congelados em ação judicial rápida e implacável, e seus hospitais, outrora símbolos de prestígio, foram submetidos a uma rigorosa auditoria que revelou uma rede intrincada de irregularidades financeiras, evasão fiscal e práticas antiéticas, um labirinto de corrupção que ele havia construído com maestria. Minha vida está arruinada, minha reputação destruída, e meu império desmoronou-se como um castelo de cartas na tempestade mais forte que já vi em toda a minha vida. Ele pensou, a voz em sua mente um lamento de agonia e de desespero, sentindo a punição iminente. A punição se tornava cada vez mais implacável, consumindo-o por completo, sem trégua, sem qualquer chance de redenção em seu futuro sombrio e solitário, apenas a escuridão e o arrependimento. Adriana Solis, a colunista influente que havia se empenhado em pintar Helena como vilã perigosa e sem escrúpulos em suas matérias sensacionalistas, viu sua própria carreira desmoronar como um castelo de areia diante da maré alta da verdade que inundava a cidade e revelava a podridão por trás do glamour e da opulência. Suas falsas reportagens e cobertura tendenciosa foram expostas à crítica severa do público e de seus próprios colegas de profissão, que agora a viam com desdém e repulsa. Sua imagem manchada para sempre, sem chance de recuperação. Sua reputação foi manchada irreversivelmente, sem possibilidade de recuperação, e a confiança de seus leitores, antes inabalável, foi substituída por um profundo desprezo. Eles perceberam que haviam sido manipulados por suas mentiras, caindo na armadilha de seu sensacionalismo barato e ambição desmedida, que a cegou para a verdade e para a ética profissional, para o certo e o errado. Ela foi sumariamente demitida de seu cargo de prestígio, sua culé debado, luna descontinuada, marcando o fim abrupto de uma carreira promissora e o início de uma vida de ostracismo e arrependimento. Uma queda sem precedentes que a lançou na escuridão e na solidão. A solidão e a vergonha a consumiam, pois todos os antigos amigos desapareceram quando a marra virou, revelando a superficialidade de suas relações, sua falsidade, sua hipocrisia. Como pude ser tão cega e cruel? Eu destruí a vida de uma inocente em troca de manchetes e de um reconhecimento vazio, e agora pago o preço amargo por minha vaidade e ambição desmedida. Ela pensou, sentindo o remorso a devorar por dentro, um veneno corrosivo que destruía sua alma, sua paz e sua sanidade, transformando sua vida em tormento constante e sem fim. O que o futuro reservava para essa mulher que havia perdido tudo por sua própria ganância e crueldade, sem chance de redenção? Enquanto a queda dos poderosos se desenrolava em meio a escândalos e humilhações públicas, a vida de Helena começava a florescer novamente. Como uma flor delicada que renasce após a tempestade mais violenta, mais cruel, mais devastadora. Sua inocência estava restaurada, sua esperança renovada, seu espírito inquebrável, pronto para enfrentar os desafios do futuro com uma nova força e determinação, com a certeza de que a justiça sempre prevalece. O apoio caloroso da comunidade, antes cético e indiferente, agora a envolvia como um manto protetor, oferecendo oportunidades de estudo e crescimento pessoal, portas que antes estavam fechadas para a criança de rua, sem perspectivas, abriram-se de forma inesperada, uma verdadeira bênção em sua jornada.
O jovem advogado, que acreditara em sua verdade e lutara por sua liberdade com todas as suas forças, tornou-se seu mentor e confidente, guiando-a pelos meandros de um sistema legal complexo, ensinando-lhe que a justiça, por mais lenta que fosse, sempre encontrava seu caminho, e que a verdade, por mais simples, sempre prevalecia, iluminando corações e almas. A primeira medida de Helena, movida por profunda gratidão e desejo de retribuir a bondade que havia recebido, foi visitar Sofia, agora sob custódia de assistentes sociais, em um ambiente seguro e acolhedor, longe da toxicidade e da crueldade de Ricardo, um lar de amor e de paz. O reencontro das duas meninas foi um espetáculo de pura emoção e ternura indescritível, um laço de alma que as uniria para sempre, uma promessa de amizade e de amor incondicional. Eu quero ajudar outras crianças como eu, que não têm voz e não têm ninguém para lutar por elas, para que a injustiça que eu sofri não se repita com mais ninguém, Helena declarou, com convicção e determinação, seus olhos brilhando com um novo propósito, uma missão de vida revelada em meio à dor. Inspirada pela resiliência inquebrável de Sofia e por sua própria experiência traumática com o sistema legal, Helena dedicou-se com paixão e fervor aos estudos, buscando conhecimento e sabedoria em cada livro, aula e mentoria que a vida lhe oferecia, transformando sua dor em força motriz para a mudança e a justiça social. Ela devorava livros de direito e filosofia com sede insaciável, sua mente absorvendo conceitos, princípios e nuances do sistema legal, do qual ela havia sido vítima, mas que agora a inspirava a lutar. Seu desejo ardente era dominar as leis para proteger os mais vulneráveis, para dar voz aos silenciados pelo poder e manipulação, para se tornar uma guardiã da justiça, uma verdadeira heroína da lei. Cada caso de injustiça que lia ou ouvia fortalecia sua convicção de que estava no caminho certo, de que seu propósito era maior do que ela mesma, uma verdadeira missão de vida que a impulsionava a ir além de seus próprios limites, a transcender suas próprias dores. O jovem advogado, testemunha de seu potencial e determinação, não hesitou em oferecer-lhe uma bolsa de estudos integral em prestigiada Universidade de Direito, um gesto de generosidade e fé incondicional, abrindo um portal de oportunidades para a criança de rua, que agora tinha a chance de mudar seu próprio destino e o destino de muitos outros. Helena, com lágrimas nos olhos, aceitou a oferta com humildade e gratidão, prometendo honrar a confiança depositada nela. Ela dedicaria cada segundo de sua vida a lutar pela justiça e igualdade, transformando sua experiência em um farol de esperança para outros, para um futuro mais justo e mais humano. Eu nunca vou esquecer de onde eu vim, e nunca vou esquecer a dor que eu senti na pele, a injustiça que me marcou para sempre, e isso me dará força para lutar com garra e determinação. Ela pensou, com resolução firme em seu coração, uma promessa secreta de vitória. Nos anos que se seguiram ao julgamento, enquanto Ricardo Valejo definhava em prisões e escândalos, seu império desmoronando em meio a processos judiciais e investigações implacáveis, Helena florescia na universidade, transformando-se em uma estudante exemplar e uma ativista social, uma força da natureza que se levantava contra a injustiça. Ela absorvia cada aula, debate e livro com paixão, surpreendendo colegas e professores que viam nela uma estrela em ascensão, uma futura líder, uma voz poderosa da justiça que se levantaria contra a opressão, contra a manipulação dos poderosos, contra a crueldade do sem-coração. Destacava-se em todas as disciplinas, sua mente afiada e capacidade de argumentação impressionando a todos, ganhando prêmios por excelência acadêmica e ativismo social, um reconhecimento merecido por sua dedicação e por sua paixão pela verdade. Paralelamente, Sofia, sob os cuidados de terapeutas especializados e com o amor incondicional de Helena, recuperava gradualmente sua voz. Suas cordas vocais se fortaleciam a cada dia, a cada palavra pronunciada com clareza e confiança, e sua personalidade antes retraída emergia com vivacidade e alegria contagiantes, um milagre de perseverança e de amor que a todos emocionava e inspirava, um testemunho vivo de superação. O silêncio dela me ensinou a ouvir com o coração,
e agora sua voz me ensina a ter esperança para um futuro melhor e mais justo para todos, Helena pensou, com ternura, observando Sofia brincar no parque, com um sorriso de pura alegria, um testemunho vivo do poder transformador do amor e da amizade que as unia. A formatura de Helena foi um marco de celebração, reunindo todos que acreditaram em seu potencial e em sua causa. Desde o advogado que a apadrinhou até os assistentes sociais de Sofia, todos testemunhavam a jornada extraordinária de uma menina que transformou a dor em força para o bem, para um futuro justo e equitativo, para um mundo mais humano. Com o diploma em mãos e o coração repleto de PR, um opósito inabalável, Helena não hesitou em fundar o Instituto Vozes da Rua. Uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer apoio legal, educacional e psicológico a crianças e adolescentes vulneráveis. Aqueles que, como ela, haviam sido silenciados e esquecidos pelo sistema e pela sociedade, vítimas da indiferença e da crueldade alheia. A missão do Instituto era clara e inspiradora: transformar vidas através da justiça e da educação, capacitando jovens a romper o ciclo da pobreza e da exclusão social. Eles deveriam descobrir seu potencial, encontrar sua voz, construir um futuro digno, cheio de esperança e oportunidades, longe da violência e da miséria das ruas, longe da escuridão e da solidão. A primeira sede, um pequeno e modesto escritório em um bairro simples, era símbolo de humildade e determinação, um espaço acolhedor e seguro onde crianças podiam encontrar refúgio, apoio e uma segunda chance de vida, de serem amadas e respeitadas por todos, de terem um lugar no mundo. Em seu discurso emocionado na formatura, Helena compartilhou sua história de superação, sua voz ecoando com clareza e convicção, tocando profundamente os corações de todos, arrancando lágrimas e aplausos estrondosos, um testemunho vivo do poder da educação e da perseverança, da fé inabalável em um futuro melhor. Sofia, agora com voz clara e melodiosa, estava presente, aplaudindo com alegria contagiosa, seus olhos brilhando de orgulho e admiração por sua heroína, por aquela que a havia salvo da escuridão do silêncio. Nossa jornada apenas começou, e juntos construiremos um futuro onde nenhuma criança será silenciada ou esquecida pelas injustiças sociais, Helena declarou, olhando para Sofia, sentindo a missão de sua vida pulsando em seu peito, uma chama de esperança que se acendia em seu coração. Este será o lar de muitos corações feridos, um lugar onde a esperança renasce e os sonhos florescem para um mundo mais justo e humano, Helena pensou, com emoção profunda em sua alma, uma promessa e um futuro brilhante. A notícia da fundação do Instituto Vozes da Rua espalhou-se rapidamente pelos bairros carentes da cidade, como um sopro de ar fresco em um deserto árido, trazendo esperança e um novo sentido à vida de muitos, um farol de luz em meio à escuridão. Crianças, antes invisíveis e sem perspectivas, começaram a procurar o Instituto em busca de ajuda, de um porto seguro onde pudessem ser vistas e ouvidas, onde pudessem sonhar novamente, e, finalmente, serem crianças, livres da opressão e da violência, longe da miséria e da dor. Muitos vinham com histórias de dor, abandono e violência, suas almas feridas pelas cicatrizes de uma vida cruel e sem amor, sem compaixão, sem um único abraço. Mas Helena, com sua empatia e determinação inabalável, ouvia cada uma com paciência e carinho, oferecendo apoio legal, educacional, um ombro amigo e palavras de esperança, mostrando que não estavam sozinhas, que havia luz no fim do túnel e que a vida poderia ser diferente para elas, que um futuro brilhante as esperava. A equipe do Instituto, composta por voluntários dedicados e profissionais apaixonados, crescia a cada dia, impulsionada pelo exemplo inspirador de Helena, por sua coragem e sua paixão pela justiça social. Sofia, agora uma adolescente vibrante com voz forte e clara, tornou-se a madrinha do Instituto, um símbolo vivo de esperança e resiliência. Sua presença inspirava as crianças a acreditarem em seu potencial, a nunca desistirem de seus sonhos, mesmo diante das adversidades, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando a esperança parecia ter se esvaído por completo. Ela visitava regularmente, compartilhando experiências, lendo livros e brincando, tornando-se uma figura de inspiração e de amor para todos, uma irmã mais velha, uma amiga, uma mentora.
Minha voz agora é para todos vocês, para que nunca se sintam sozinhos ou esquecidos, para que a justiça prevaleça em suas vidas, Sofia declarou, abraçando uma criança pequena, com um sorriso no rosto. Cada sorriso, cada abraço, da história de superação, alimenta minha alma e me dá a força para continuar a luta contra a injustiça, Helena pensou, vendo a vida renascer em cada criança, em cada coração, em cada alma que era tocada por sua bondade e sua paixão pela justiça. O Instituto Vozes da Rua cresceu exponencialmente, tornando-se referência nacional e internacional no apoio a crianças vulneráveis e em situação de risco, um farol de esperança em um mundo de escuridão e de injustiça, um monumento vivo à paixão e à dedicação de Helena. Helena, com sua liderança e paixão, transformou-se em figura respeitada, sua história inspirando milhões a acreditarem na justiça social, na capacidade de um indivíduo de mudar o mundo, de transformar vidas, de acender a chama da esperança em muitos corações. A influência do Instituto transcendeu fronteiras, impactando legislações e políticas públicas, garantindo que os direitos das crianças fossem protegidos e respeitados por todos, sem exceção, sem discriminação, sem preconceito. Helena atuava como consultora em comissões governamentais e fóruns internacionais, defendendo incansavelmente os direitos das crianças, garantindo que nenhuma fosse esquecida ou silenciada pelas injustiças do mundo, por um sistema que muitas vezes as abandonava e as oprimia. Sua voz, antes frágil e inaudível, agora ecoava com autoridade, tocando legisladores e inspirando leis mais justas e humanas para todos, para um futuro mais equitativo. Sofia, com sua presença marcante, acompanhava Helena em muitos eventos, sua voz melodiosa adicionando emoção e mostrando o poder de uma criança para mudar o mundo, para inspirar a esperança em muitos corações, para provar que tudo é possível quando se tem fé e determinação. Enquanto isso, o caso Ricardo Valédio se desenrolava nos tribunais. Ele foi condenado por fraude, evasão fiscal e negligência parental grave, perdendo liberdade e a maior parte de seu império, uma humilhação pública que o marcou para sempre e sem perdão, sem chance de redenção, sem um fio de esperança. Ele perdeu a custódia permanente de Sofia, que agora vivia feliz com uma família adotiva amorosa, longe de sua influência tóxica e cruel, em um ambiente de amor e de paz. O Dr. Morales, com reputação restaurada, tornou-se defensor do Instituto, usando sua influência para lutar pelos direitos das crianças ao lado de Helena, um gesto de redenção e de compromisso com a justiça social. O contraste entre suas vidas era gritante, um lembrete vívido de que a verdade sempre encontra seu caminho e a justiça sempre prevalece, não importa o tempo que leve para se manifestar, não importa o quão fortes sejam os poderosos, os manipuladores, os sem coração. A história de Helena e Sofia, uma saga de resiliência e amor incondicional, ecoaria para sempre como um conto moderno, um testemunho vivo do poder da verdade, da amizade e da esperança que se acende em meio à escuridão da injustiça, da manipulação, da crueldade alheia. Provava sem sombra de dúvidas que a verdade, por mais simples que pareça, sempre encontra sua voz, e que a justiça, por mais que demore, sempre prevalece sobre a mentira e a crueldade, sobre o poder e a arrogância, sobre a ganância e a vaidade. O Instituto Vozes da Rua tornou-se um monumento vivo à sua coragem, um farol de luz guiando os necessitados para um futuro digno, para uma vida de oportunidades e de respeito, para um mundo mais justo e mais humano. 10 anos após o julgamento, Sofia, agora uma vibrante adolescente de 14 anos, não era mais a menina silenciosa, mas uma jovem cheia de vida, com uma voz forte e clara, uma paixão pela música que floresceu no Instituto, onde encontrou um espaço seguro para expressar sentimentos, tornando sua voz um instrumento para inspirar outras crianças a sonharem, a acreditarem em seu potencial, a lutarem por seus sonhos. Ela era uma força motriz na diretoria do Instituto, suas ideias contribuindo para o sucesso da organização e para a mudança de muitas vidas, de muitos destinos, de muitos futuros. Helena, agora com 28 anos, era doutora. Helena, advogada respeitada e influente ativista social,
sua reputação construída sobre integridade e compaixão, uma inspiração para muitos, uma heroína da justiça. A colaboração entre elas, forjada na adversidade e fortalecida pelo amor, tornou-se o coração e a alma do Instituto, um modelo inspirador de dedicação a uma causa maior, a um propósito de vida, a uma missão de justiça social. Juntas, elas construíram um legado de transformação social, um lembrete de que a fé na humanidade, a perseverança e a coragem de lutar pelo certo podem mudar o mundo para sempre, tornando-o um lugar mais justo e equitativo para todos, um lugar onde a voz de cada criança é ouvida, é valorizada, é respeitada, para sempre. Nosso legado não é apenas sobre o que construímos, mas sobre as vidas que tocamos, as esperanças que acendemos, os corações que curamos e a verdade que revelamos ao mundo inteiro, para que nunca mais seja silenciada. Helena e Sofia pensaram, com profunda emoção e gratidão em seus corações, olhando para um futuro brilhante.